E quero começar por uma nova narrativa que estavam tentando criar um tempo contra o governo. Você vê como são as coisas. Você vê, né? Milhares no Brasil tomaram imunizantes vencidos. Veja se você é um deles. Já coloca esse título assim, né? Meu Deus. Pô, aí você não sabe nem de quem é a culpa. Você não sabe nem de quem é a culpa. Fica naquele título, né? Você vê quando é a questão da CPI, ainda que não tenha nada a ver com Bolsonaro, eles fazem questão de colocar o governo de Jair Messias Bolsonaro. O governo de Jair Bolsonaro. Eles fazem questão. Como isso daqui não tem a ver com Bolsonaro, eles deixam um título em aberto, para jogar pedras. E aqui você vê dois grandes exemplos, sabe, de figuras que representam os setores da esquerda brasileira. Essa tal de Cris é uma eleitora do Ciro, até no título, ó, Cris, nem Lula nem Bolsonaro, agora é Ciro. Fui no perfil para ter certeza. Temos lá também um eleitor do Molusco. Aí você vê o que ela diz, ó. Essas pessoas que tomaram imunizante vencido deveriam entrar com ação coletiva contra esse cão do inferno. Vou viver para ver esse croque apodrecendo na cadeia. Pronto, é culpa de Bolsonaro. Aí vem o Joca. Meu ódio aumenta a cada dia. Que facada maldada. Tudo no Brasil é culpa de Bolsonaro. Sabe? Ainda que isso daqui fosse culpa do Ministério da Saúde, que enviou o produto já, sabe, vencido. Gente, até chegar na ponta, você passa por diversas pessoas e o prefeito, não o prefeito, né, mas assim, até o enfermeiro que tá lá na hora, ele deveria olhar o frasquinho, né, pra ver, pô, e aqui, tá vencido, sim ou não? Então isso aqui, na verdade, recorre no final, sabe, no final da linha. Tem tantas pessoas. Culpar Bolsonaro isso daqui sobre qualquer pretexto seria o maior absurdo de todos. É querer que tudo no Brasil seja resolvido pelo presidente. E para não ficar só nessa conversa de tentar justificar que a culpa não é de Bolsonaro, vamos trazer uma matéria do Jornal Nacional. Ministério da Saúde orienta que estados e municípios não guardem segunda dose. Essa orientação foi dada no dia 20 de março de 2021. A gente colocou até o emojizinho aqui, ó. Bocejando. Tô cansado disso o tempo todo. O governo federal pode ter cometido algum erro? Deve ter cometido, ninguém é perfeito. Agora, tudo que acontece no Brasil tem que colocar a culpa em Bolsonaro. Qualquer calamidade no mundo, a culpa é de Bolsonaro. É o tempo todo isso. É o jornalismo militante, né? Não se preocupa com fatos, é só narrativas. Aí você vê isso daqui, ó. Vem o Dória a público para falar, faria exatamente o oposto do que Bolsonaro fez. E o Técio faz a pergunta, e não fez? O Dória é o governador de São Paulo, o estado com o maior número de óbitos. Ele fez tudo ao contrário. Bolsonaro pregava, sabe, deixa as pessoas trabalhar. O Dória trancou todo mundo em casa e viajou para Miami. Ele não só trancou e sofreu com a população, não. Nem que ele ia sofrer, né? Mora na mansão. Ele tranca as pessoas e vai para Miami e é encontrado sem máscara numa loja de grife. Ele fez tudo diferente. E o resultado de São Paulo é o pior do Brasil. O pior resultado do Brasil é São Paulo. E ele fez tudo diferente lá. Mas a imprensa, né? Coloca lá. Quem tem boca fala o que quer. Besta é quem acredita. E vejam só isso daqui. Olha que interessante. Comentamos ontem, né? Esse aqui tá até interessante, porque eu mostrei pra vocês ontem um e-mail que eu recebi do pessoal do Comprova. Um pessoal aí que checa a verdade. São os donos da verdade. E perguntava de onde é que eu tirei a informação que o Renan e o Max eram amigos, se conheciam, qualquer coisa do gênero. Eu falei, uai, olha só, te mandar aqui uma matéria do seu amigo de vocês, da grande imprensa, mantém uma matéria lá do pessoal do bastidor, mostrando que, inclusive, o Max, ele está aí numa ação no STF, sendo investigado, que supostamente o Renan era o chefe lá do esquema. Supostamente, matéria do bastidor. Mostrei no vídeo ontem. Aí olha como é a questão da imprensa agora. Olha como as coisas vão se juntando. O Estadão ontem me faz uma matéria chamada assim, ó. Alvo da CPI, empresário da Covaxin, tem vida de luxo e relação próxima a políticos. Na hora que eu li a manchete, eu falei, eita, vamos falar do Renan Calheiros. Não falaram do Renan Calheiros. Antes da matéria falar quem são os políticos próximos, ela começa a descrever a vida de luxo do Max. Aí logo no início ela fala o seguinte, ó, que o Max gosta de ir pra Angra e tudo mais. Aí vem, ó, em Angra, Max, como é conhecido, sua família e alguns amigos frequentam um condomínio na região
do Frade. A área é conhecida pela aglomeração de lanchas e barcos de luxo. O percurso de São Paulo até lá geralmente é feito com um helicóptero alugado. A cidade é objeto da atenção especial da família do presidente Jair Bolsonaro. Tem que colocar o nome de... O que é que tem a ver nesse momento? Não, olha, ele vai para Angra, viu? E Angra, Bolsonaro fala de Angra. Olha só que a família Bolsonaro pretende construir no local uma Cancún brasileira. Ela não pretende construir. O que Bolsonaro sempre falou é o seguinte: olhe para Angra, poderia ser a Cancún brasileira. É só isso que o presidente falou. Só isso. O senador Flávio Bolsonaro já admitiu conhecer Max por meio de alguns amigos em comum de Brasília. Todo mundo conhece o Max, todo mundo sabe quem ele é. Aí vem a relação com políticos. Além da relação com Flávio, pronto, já colocou o Max como amigo do Flávio. O cara que então era amigo do Renan. A proximidade de Max com políticos é conhecida em Brasília. Tá, será que agora vai falar do Renan? Não, ainda não. O dono da Precisa é amigo do empresário Ogari Pacheco, dono da indústria farmacêutica Cristália, uma das mais importantes do país. Pacheco é suplente do senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso. Líder do governo, amigo do líder do governo. Vai falar do Renan agora? Não. Como revelou o jornal o Globo, o empresário também foi citado em delação do vereador Alexandre Romano, do PT, apontado como responsável por intermediar propina a diretor dos Correios. E parou por aí, acabou. A matéria só tinha um interesse: associar o Max a Bolsonaro, a família Bolsonaro e ao governo Bolsonaro. Aí você junta essa matéria com essa matéria aqui da Veja. É uma matéria que não tinha o que trazer para vocês. É uma matéria grande, é uma matéria que foi para a revista da Veja. Olha a foto que fizeram: jatos, mansões, o ASEF, o cara ali que eu não sei qual é, a mulher, o cara ali, Covaxin, Precisa. Todos se conectam ao Flávio Bolsonaro. Investigação da cúpula da CPI na pandemia mira Flávio Bolsonaro. Pronto, agora Fábio virou investigado, porque ele é amigo do Max. Na fase que se promete ser a mais explosiva até agora, comissão já enquadrinha uma rede de conexões do filho mais velho do presidente da República. E quem está tocando essa investigação é o Renan Calheiros, amigo do Max. Olha a inversão na narrativa. O Max, olha só, ele ia depor na CPI anteontem. Foi na calada da noite que eles desistiram e resolveram chamar o Dominguete. Inclusive, durante a CPI, lá em torno de, 4 horas e pouca de vídeo, quando é a fala do Girão, ele diz que ele se sente muito incomodado, porque ele é titular, ele não é suplente, ele é titular da CPI, e ele não sabia que o Max aí, a pessoa tinha desistido do Max. Desistiu do Max. Por que a CPI não chama logo o Max e esclarece a história? Assim que o Max soube que ele não ia ser chamado, o pessoal, não, porque ele ia vir, ele tinha um habeas corpus, ele não ia falar, ia ser contraproducente. O Randolfo Rodrigues falou isso. O Max falou: epa, matérias que são da própria Rede Globo, própria revista Veja, Max, mesmo com habeas corpus, falou: eu vou pra falar, eu quero contar minha versão da história. Tanto que quando cancelou, ele gravou um vídeo explicativo, que tá muito bem embasado a defesa dele, mas mesmo assim, vamos chamar o Dominguete.